Então, vocês já viram falar bom dia, então não tenho que repetir. Imediatamente eu gostaria de começar com a minha apresentação. Eu vou falar um pouco sobre o populismo de direita, do ponto de vista europeu. E eu gostaria de fazer uma ligação a essa questão, se os populistas de direita são um problema para a democracia, ou até uma ameaça, ou talvez até seja uma ação corretiva. Então, vou deixar essas perguntas para a discussão depois. Então, essas são as 5 etapas que me levam quer dizer, as 5 etapas da minha apresentação. Eu vou falar muito sobre os temas. Os temas dos populistas de direita que usam e que eles enfatizam. Vocês podem ver que há certas mudanças aqui. Segundo, quem são esses populistas de direita na Europa? Quer dizer, qual é a estrutura social do eleitorado, do seu eleitorado e seus membros? E depois eu vou fazer uma explicação. Por que esses populistas são tão fortes nesse momento? E nesse momento na Europa Ocidental e oriental. E por que eu acredito que isso não é uma tendência, não um fenômeno? Eu tenho certeza, eu acredito muito que eles estão aqui para permanecer. E depois a questão que eu já mencionei, ou seja, será uma ameaça, uma terapia quanto à democracia, e se sabemos alguma coisa sobre essas estratégias antipopulistas. Podemos imaginar, mas, na verdade, o que é? Queremos ver os impactos empíricos que essas estratégias têm. E também posso dizer, não sabemos muito sobre isso, e isso é uma coisa estranha. Então, eu vou vou apresentar algumas estratégias possíveis contra este populismo de direita. Aqui eu tenho uma sequência, uma série de temas. Populistas de direita, que usaram e mobilizaram. Quem começou isso começou nos anos 70. Isso começou como eles eram contra, eles eram anti-impostos em lugares que estavam anti-impostos. Você pode ver isso, por exemplo, na Escandinávia, e também até hoje são as melhores democracias no globo, né, no mundo, os países da Escandinávia. E aí que você vê isso. Nos anos 80, aqui, eles criticavam a União Europeia, especificamente quando começaram a intensificar a questão da integração. Eles alegavam que isso não era o futuro dos seus países, e não queriam ter uma União Europeia tão forte, e alguns populistas realmente quiseram sair da União Europeia. Isso é quente, isso é um tema muito quente esses dias, né, com a questão da Inglaterra. Anos 90. Aqui nós temos cada vez mais partidos de direita surgindo no continente europeu, na Europa ocidental e oriental, e você pode ver, por exemplo, eles eram antiliberalismo e contra sociedades multiculturais. A ideia aqui era que era necessário ter sociedades homogêneas. E aqui eu quero acrescentar também etnicamente homogênea. Então, isso é uma coisa que jamais saiu de suas ideias. E depois, ano 2000, aí podemos ver
isso acontecer na Alemanha contra o Islã, não apenas contra a migração, mas contra, por exemplo, a migração vindo de países muçulmanos. Também eles queriam fechar as fronteiras contra os refugiados, migrantes, aqueles que pediam por asilo. E aí vimos várias análises computadorizadas de muitos programas desses partidos. A maioria desses partidos começaram como neoliberais, mas aí passaram para a esquerda e aí tornaram-se partidos de proteção social. Péssimo para partidos sociais democráticos, pois esses partidos de direita, até certa forma, são o Partido dos Trabalhadores até certo ponto hoje, na Europa Ocidental e Oriental. Então, esses são os temas que eu tenho certeza, o Jan vai falar sobre isso também. Aqui nós temos o aumento. Veja aqui a linha azul no começo. Você veja esse aumento desse sucesso eleitoral. Não é tão significante. Aqui, você vê dos anos 80 até anos 90, não é tão, mas melhor, você vê um aumento grande dessa participação de partidos de direita. A Europa Oriental, você consegue ver, de fato, fortes partidos de direita comparada com o Ocidente. E aqui você tem uma diferença. Você vê populistas de direita regendo como sendo os parceiros de coalizão dominantes nos governos. Então, a oposição é uma coisa completamente diferente, né, comparado com esses partidos de direita, por exemplo. Especificamente, se falamos sobre o impacto sobre as democracias. Então, agora, por exemplo, se as mulheres fossem se vingar com relação à discriminação política através de todo o século XX, propondo suspender as questões de homens por alguns anos, poderíamos resolver realmente os problemas, pois elas até certa forma, quer dizer, esses partidos até certa forma são dominados por homens, mas quanto mais eles ganham força, mais terão mulheres votando para esses partidos. Mas isso realmente são partidos dominados pelos homens. E o grupo parlamentar do AfD na Alemanha, que é o partido de direita na Alemanha, tem apenas 10% de mulheres representando, nessa representação do partido. A linha verde, por exemplo, quanto à educação, linha verde, educação de nível mais baixo, alemã, a laranja mais alta, azul, universidade. Então, por exemplo, renda média ou renda mais baixa são aqueles que votam para os partidos de direita na Europa. E aqueles com educação mais baixa, será que são mais concentrados a nível de país, ou você vê populistas de direita ou aqueles que apoiam, você vê isso em áreas urbanas? Mais uma vez, aqui nós vemos isso em grandes cidades urbanas, seus apoiadores, quer dizer, nas cidades menores ou de tamanho médio e no campo também, nos lugares mais do interior, não há tantos populistas de direita. Bom,
O populista de direita, geralmente, eles são o típico, né? São homens, vivem em pequenas cidades rurais e muitos, quer dizer, a força oposicional direta contra esses populistas são aqueles de Partido Verde, ecológicos. Eles têm uma educação de nível mais alta e, como vocês vão ver logo, eles têm uma visão bem diferente do que os apoiadores de direita. Então, é por isso que eu acredito que esses partidos vão permanecer conosco. E é aí que nós vamos ver uma nova clivagem, né? Um novo corte, uma linha de conflito entre as sociedades da Europa Ocidental e Oriental e os meus colegas de Berlim. Nós chamamos isso diferentes campos oposicionais, um cosmopolitismo, o outro comunitarismo. Então, antes de eu chegar nesta clivagem, eu vou falar rapidamente. Quem são os cosmopolitas? Os cosmopolitas são basicamente os vencedores da globalização. Eles estão entre as elites. Fizemos uma pesquisa empírica. As elites são quase todos cosmopolitas, ou seja, eles escolhem fronteiras abertas, transações econômicas também, no sentido de transação econômica, e também permitindo refugiados, força de trabalho com refugiados, e também para uma soberania aqui. Eles estão a favor de regimes supranacionais, organizações supranacionais, abrir mão um pouco da soberania de um país, como, por exemplo, especificamente na União Europeia e na Organização Mundial do Trabalho. Eles consideram a cidadania como uma cidadania global e por ser um ser humano. Isso é uma compreensão completamente diferente daquilo do que significa cidadania. Um dos nossos colegas do London School of Economics, eles falam, esses são os voadores frequentes da nossa sociedade. Eles podem morar em qualquer lugar no mundo e você encontra isso entre, por exemplo, entre as pessoas da classe médica com educação de nível mais alto, vivendo em lugares urbanos. Então, a tendência aqui, eles são os comunitaristas, né? Eles são perdedores da área da globalização, eles têm uma educação de nível mais baixo, eles alegam que o Estado-nação tem que ser forte, nação-Estado, eles querem fechar as fronteiras o máximo possível, eles acreditam que deve ter uma cultura dentro das sociedades que dizendo que refugiados aqui têm que se adaptar às tradições culturais dessas sociedades. Aqui, por exemplo, eles querem depender de uma comunidade fixa aqui e isso também é uma ideia antiga dos partidos sociais-democráticos. Os sociais-democratas suecos inventaram, nos anos 30, o lar das pessoas, ou seja, uma sociedade solidária, repudiando o Estado social, por um lado, mas
por outro lado, fechando as fronteiras. Então, achamos isso muito interessante, especificamente na Dinamarca. Isso é um caso clássico desses comunitaristas, digamos, instituições que organizam a redistribuição, fomentando um estado de welfare forte. Mas existe uma versão ruim disso tudo. Isso é um populismo de direita. E o que eu vejo, de certa forma, a nossa análise mostra que aqui, até certa forma, estão se tornando protecionistas sociais, chauvinistas de suas sociedades. Mas estas são... Aqui nós temos o sociólogo alemão Max Weber, essa seria a construção típica. Eles marcam o fim dessa clivagem. Se você se controlar, você vai ver. Talvez existam ambas essas coisas, esses tipos na minha crença. Eu posso ser contra a economia neoliberal, mas posso ser a favor de abrir as fronteiras para os refugiados. Esses são aqueles apoiadores verdes na Alemanha. Então, considere, quanto mais pessoas podem ser localizados no fim desse eixo, aquilo que eu chamo clivagem cultural contra esses comunitaristas nacionais, mais esses partidos terão um futuro, pois poderão mobilizar as pessoas contra esta linha de conflito. Então, esses populistas de direito, eles representam uma ameaça? Eu gostaria de diferenciar aqui o politicamente. Aqui vai depender se esses populistas estão em oposição ou se eles estão no governo. Se eles estão na oposição, eles poderão funcionar como uma ação corretiva, através de um gap representacional, representante óbvio. Então, esses partidos vão ter que ganhar de volta esses eleitores que foram para a direita. E com isso, talvez você consiga mudar. Agora, se eles estão no governo, vai depender se eles são o parceiro júnior dessa coalizão, como é o caso muitas vezes em países da Escandinávia, e também como é o caso na Itália no momento, na Áustria, ou também se eles são os parceiros dominantes no governo, onde eles poderão guiar os governos dos seus países, reger aqui. E eu consigo ver uma diferença aqui. Por exemplo, talvez isso seja relevante na América Latina. Se os populistas de direito operarem em democracias bem estabelecidas ou se operam em democracias não consolidadas, não tão consolidadas. Quanto menos são consolidadas essas democracias, mais danos poderão provocar. E, com certeza, agora, nominativamente, parece claro por exemplo, tudo é altamente problemático. Eles são exclusivos. Eles querem excluir as pessoas de cidadanias. Por exemplo, eles não querem deixar com que as pessoas fiquem em certas... tudo baseado em linhas étnicas nacionalistas. Isso está mudando muito na Europa. Não apenas Estados-nação, mas o nacionalismo está voltando também.
estão voltando para esses países. Então, de um ponto de vista normativo, isso representa uma grande ameaça à democracia. Agora, do ponto de vista funcional, que é bem interessante, eles ativam discursos políticos, há menos apatia, eles trazem de volta essas classes mais baixas para a arena política, e eles, isso usando sinais negativos. Agora, existe um discurso intensificado, e esse discurso foca na questão da sociedade e na democracia. Então, alguns aqui poderão saber, dois teóricos que claramente distinguem o populismo de direita e de esquerda. A diferença básica é que o populismo de esquerda, eles falam sobre as pessoas também, mas não em termos nativistas. Eles falam como se falam das pessoas como são das classes mais baixas, que tornam-se um tema principal na história da política, e aí eles têm uma perspectiva positiva sobre o populismo ou do populismo de esquerda. Chantal Mouffe e Ernesto Laclau são os teóricos mais importantes aqui que argumentam dessa forma. Eles dizem que mudaram esse discurso elitista, e eles trazem à tona essas pessoas de volta para a arena política, portanto, preenchendo esse gap, essa lacuna representacional. Então, estamos vendo uma repolitização dos discursos, mas também, até certa forma, eu volto para a questão do populismo de direita. E, até certa forma, isso leva a uma polarização da nossa sociedade. Por um lado, ativando discursos, e por outro lado, as pessoas talvez nem prestam tanta atenção a esse outro lado. Mais um exemplo desses duas arenas, os comunitaristas e os cosmopolitas. E os cosmopolitas tendem a se considerar como tendo a verdade também. E eles, de certa forma, moralizam a política. Eles talvez tenham bons motivos para isso, normativos, né? Agora, a tendência aqui é ser exclusivista também. E quanto mais, isso é uma coisa que poderemos conversar, quanto mais você moraliza uma política, menos você conseguir compromissos aqui, compromissos e a compactuação aqui. Eu venho à minha última questão. O que sabemos sobre as estratégias antipopulistas? Se presumirmos que os populistas de direita são normativamente uma ameaça à democracia, ele vai danificar pelo menos uma dimensão da democracia, não tanto a questão participativa, mas sim a dimensão do Estado de Direito, inclusão, sensibilidade versus minorias com relação. E nós já vimos isso, essas ameaças. Agora, não temos evidências sistemáticas sobre o impacto. Eu vou mostrar a coluna esquerda aqui sobre ações. Levaria tempo demais falar sobre os riscos. A ideia aqui, por que não banir esses partidos? Isso seria algo na linha de uma tradição alemã. Por exemplo, a Constituição não reluta banir esses partidos, pois são inimigos
da ordem constitucional do sistema político. Isso aconteceu apenas 2 vezes na história da República Federal da Alemanha, uma contra os nazistas e depois contra os partidos comunistas, ambos dos anos 50. E depois não vimos isso mais. Isolá-los, não falar com eles, não convidá-los a palestras, a convenções, não dar tanta notícias com relação a eles. Isso já acontece e não é tão fácil. A mídia não pode ser regida pelos governos. A mídia vende essas notícias e ninguém sabe melhor do que o Trump, que usou isso muito. Então, vamos dizer, ignorá-los. Não vamos fazer nada sobre isso. Eles não existem. Então, isso começou um pouco na Alemanha, mas mudou rapidamente. Uma outra ideia, muitas vezes vindo dos partidos social-democráticos, por que não mudar o tema? Vamos fugir dessa questão da migração, vamos fugir dessa questão nacionalistas, vamos falar mais sobre temas socioeconômicos, isso é uma boa ideia. Agora, eu não acredito que isso vai dar certo, pois, como eu já mostrei, existe essa clivagem e existe também uma questão cultural muito forte. Você não pode falar simplesmente sobre saúde, sobre fundos de pensão, sobre benefícios para desempregados e esquecer não falar sobre questões de multiculturalismo, questões de migração, dos imigrantes. Não sabemos temas de corrupção, por exemplo, a questão da migração. Formulamos isso em termos mais moderados, em termos menos xenofóbicos, mas não queremos ter tantos aqui. Até certa forma, isso é uma estratégia, e eu já falei sobre isso no começo. Adotar essas posições poderia ser outro. Então, por exemplo, se você não consegue vencê-los, então junte-se a eles. E você vê isso cada vez mais, partidos tradicionais formando coalizões com eles. Então, aqui a ideia é que se esses populistas de direita, esses partidos, estiverem no governo, eles terão que ser responsabilizados. Eles não podem ser uma oposição irresponsável, alegando e pedindo coisas que ninguém consegue fazer. Então, essas são algumas das estratégias que podem ser consideradas, mas mesmo assim, repito, e com isso vou terminar a minha apresentação, nós não sabemos quase nada sobre isso em termos empíricos, e isso é uma coisa que temos que fazer e poderíamos fazer como cientistas políticos sociais. Por exemplo, e mais em 12 países na Europa, populistas de direito já estão no governo. Muito obrigada pela sua paciência de me escutar.